noite. Começa agora o debate Eleições 2014, produzido pela Faculdade de Publicidade da Unisanta. Candidatos à presidência da República e aos cargos de deputado federal e estadual vão ter aqui a possibilidade de expor ideias e projetos. É dessa forma que você, eleitor, poderá fazer uma escolha consciente para exercer com segurança o direito democrático do voto. Os candidatos já se encontram aqui no estúdio em posicionamentos previamente definidos por sorteio. Participam do nosso debate Vitória Gouveia, do PUP, candidata a deputada federal, Carlos Nascimento, do PBL, candidato à presidência da República, Tauan, do PSTB, também candidato à presidência da República, Luiz Fernando Lara Silveira, do Partido Realista, candidato à presidência da República, desculpa? Isso. Certo, tá bom. Murilo Félix, do PIS, candidato à presidência da República. Sérgio Medeiros da Esperança, do PPSE, candidato a deputado estadual. João Batista Nogueira, do PLSB, candidato à presidência da República. Renan Duarte, do PSOL, candidato a deputado estadual. E Oscar Campo Grande, sem partido, também candidato à presidência da República. Na plateia, alunos de publicidade da Unisanta que vão se manter em silêncio para não prejudicar nenhum candidato e nem a você que acompanha o nosso debate. Contamos também com a participação do professor da Unisanta e especialista político Durval Moreto Júnior. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro, cada candidato responde a 2 perguntas elaboradas por nossa produção. No segundo e no terceiro blocos, cada candidato fará uma pergunta a outro sobre o tema que quiser, em ordem também definida por sorteio. Importante destacar que todos os sorteios foram acompanhados por um assessor de cada candidato. Muito obrigada pela presença de todos e vamos começar com a primeira pergunta da nossa produção. Cada candidato terá 1 minuto para a resposta. Seguindo a ordem do sorteio, a primeira a responder é a candidata Vitória Gouveia, do PUP. Professor Durval, por favor. Boa noite a todos. Vamos começar com a primeira pergunta. Na sua opinião, candidata, qual o problema mais sério e desafiador que o nosso país enfrenta hoje? A senhora tem 1 minuto contando a partir de agora. Boa noite. Bom, o problema mais sério acho que é a corrupção, mas também não é só isso, é a saúde, a educação, então fica uma situação difícil você listar, né, e colocar como o mais grave. Mas acho que a corrupção é o que desliga, que tira do foco o dinheiro que iria para a saúde, para a educação. Então, respondendo, acho que é o centro de tudo, é a corrupção. Muito obrigada. Agora, por favor, candidato Carlos Nascimento, do PBL, 1 minuto. Bom, o principal que temos que ter em conta, principalmente pensando naquilo que é mais primordial para todos, que são aqueles que vêm depois de nós, seus filhos, seus netos, os jovens em geral. Nós precisamos manter o planeta vivo, porque o que está acontecendo hoje, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, contamos com vocês, jovens, você que pretende ter um futuro neste lugar, neste país principalmente, tem que estar preparado e lutar para que mudamos tudo que tem acontecido e que o planeta seja salvo e não continue a degradação que vem ocorrendo. Muito obrigada. Por favor, candidato Tauan, do PSDB, 1 minuto. Como candidata que eu estou, a corrupção é um grande problema na política atual. Ela realmente desvia os fundos que deveriam ser dedicados à educação, à saúde. E o problema não se encontra apenas na corrupção, se encontra principalmente na desigualdade social. Por causa da desigualdade social, muitas pessoas acabam tendo seus interesses não defendidos, pois todo o foco da política está mais focado nessa classe mais alta, onde se concentra o grande capital financeiro. É preciso enfrentar os interesses desses poderosos para que os que são menos favorecidos possam ter alguma chance de uma vida mais digna.
Então eu acredito que essa desigualdade social seja um dos principais fatores a serem combatidos, assim como uma nova reforma política a ser implementada. Obrigada. Candidato Luiz Fernando Lara Silveira, do Partido Calista, o ministro também. Olha, na minha opinião, o maior problema do país se encontra na educação. Eu vejo cada vez mais os jovens se interessando em estudar, a abrir seus conhecimentos. Isso vem prejudicando o meu partido, os meus companheiros de partido, os meus familiares, porque com a educação permitem eles analisar melhor o perfil de cada candidato. E o meu perfil é o seguinte: meu partido é realista, nós estamos aqui para fazer e também superfaturar em cima. E eu pretendo combater esse problema da educação, dar Bolsa Família, dar bastante esmola para o pessoal ficar bastante feliz e investir menos na educação. Assim podemos construir um Brasil melhor, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Por favor, eu peço que a plateia não se manifeste. Muito obrigada. Por favor, candidato Murilo Félix, do PIS. Sim, boa noite. Então, no meu ponto de vista, o que está faltando no país, assim, o problema mais grave seria a educação. Porque sem educação as pessoas não conseguem trabalhar, sem educação elas não conseguem estudar, elas não conseguem fazer nada. E com a educação elas conseguem atingir tudo isso, inclusive mudar de classe social, estudar mais e entre outras coisas. Obrigada. Por favor, agora, candidato Sérgio Medeiros da Esperança, do PPSE, 1 minuto. Boa noite. Bom, como disseram os candidatos Luiz e Murilo, eu também acredito que o grande problema no nosso país está na educação. Discordo do candidato Luiz a partir do momento que fala que a educação seria um problema para nós. No nosso partido sempre visamos para priorizar a educação, porque a partir do momento que o povo tem educação, ele vai sim conseguir analisar melhor os candidatos. E uma coisa que sou totalmente contra é que nas escolas você nunca aprende sobre política. Você pode aprender sobre todas as outras matérias, mas a política, que é o foco principal do nosso país, você não aprende em escola. Então você prepara toda uma pessoa para o trabalho, para uma vida, mas você não prepara para a política. E é isso que o nosso partido está tentando mudar. Obrigada. Agora, por favor, candidato João Batista Nogueira, do PLSD. Boa noite. Eu acho que no meu pensamento sobre o que é mais grave no Brasil, com certeza é a educação, porque a educação é a base do brasileiro, do cidadão, e sem educação não formaríamos bons médicos, bons policiais e até mesmo bons políticos, que a maioria aqui parece que tem alguns aqui que não são bons políticos, somente visa a parte dele, e a gente luta pelo povo, pela igualdade social, da elite e dos que são mais baixos. E eu acho que a gente pensa que a educação ela é primordial na base do cidadão. Obrigada. Por favor, agora, candidato Renan Duarte, do PSOL. Boa noite. Bom, eu acho que eu e meus colegas compactuamos com a mesma ideia de que o que mais tem feito falta no nosso país é a educação. Com ela nós conseguimos ter conhecimento sobre tudo, sobre o que é um país economicamente, no quesito de trabalho, no quesito de empresa, de família, até em alguns problemas naturais, por natureza mesmo, problemas que não só afetam nós, ser humano, mas as plantas, os animais, afetam o nosso meio ambiente. Mas com a educação nós podemos evoluir muito mais em qualquer outra área, outro tipo de pensamento. Muito obrigada. Para finalizar, por favor, o candidato Oscar Campo Grande, sem partido. Boa noite a todos. Eu gostaria de concordar com a candidata Vitória em relação à corrupção e podemos ligar a corrupção com todos esses fatos da educação que eles falaram. Portanto, eu acredito que se a gente valorizar a cultura e a arte, a educação é melhorada. Se a educação é melhorada, não existe corrupção, certo? A igualdade social que o candidato Murilo apontou é um negócio muito importante. Eu acho que a valorização, eu tenho certeza que a valorização da cultura favorece essa igualdade social. Se todos acreditarem na mesma coisa, a gente consegue mudar a situação do país. Muito obrigada. E vamos agora para a segunda pergunta da nossa produção. Professor, por favor.
A pergunta diz respeito à reforma política. A reforma política é apontada por muitos especialistas e também por grande parte da população, pelo visto alguns políticos também apontam, como uma necessidade para o país. O senhor ou a senhora concorda com isso? Se sim, como pretende agir para que essa reforma seja implementada? Eu concordo com essa afirmação e o ideal, a ideia do nosso partido, que a gente levanta a bandeira, é de sempre dar cada vez mais abertura para o povo, para opinar, governar junto com a gente, sempre dando espaço, clareza. Inclusive, a gente tem uma das nossas propostas, que é ter um sistema para o povo justificar, dar qualidade, dar as notas para o nosso desempenho de governo. Então, é com isso que a gente frisa que a melhoria da reforma política, para mudar toda essa bagunça que está e cada vez mais melhorar em prol de todo mundo, juntos. Obrigada. Carlos Nascimento. Sim, acreditamos que é preciso mudar, que a corrupção tem que ser extinta, que nós temos que fazer novos meios de política, mas nós do partido acreditamos no gerenciamento, né? Todos têm que gerir, não somente aquele que ocupa o cargo presidencial, que é onde eu pretendo estar com vocês, mas também toda uma equipe técnica que venha comigo, e o partido vai estar ouvindo em suas bases todas as pessoas que queiram e tenham algo de importante a participar de como combater a corrupção. Não basta só ter uma lei que combata a corrupção. Nós temos que parar de aceitar a moeda, nós temos que parar de aceitar a compra do voto, nós temos que parar de chegar numa fila e falar, pô, essa fila está grande, dá um jeitinho para mim entrar. Isso começa daqui, de baixo. A educação é importante sim, mas para a corrupção acabar, nós precisamos estar educados, nós precisamos fazer... Desculpa, por favor, candidato Talão. Sem dúvidas é necessária uma reforma política. Isso se deve principalmente ao fato de que atualmente no Brasil existem mais de 32 partidos. E os partidos deixaram de ter como foco a democracia, levando em conta os seus próprios interesses. E isso acaba não sendo os mesmos interesses que o próprio povo possui. Então, a partir do momento em que esses vários partidos defendem os próprios interesses, esquecendo da população, é necessário utilizar as articulações para unir esses partidos em busca de uma política melhor, uma política que vise os interesses do povo e que fuja um pouco desse centro que manipula todo o povo a votar naquele candidato da mídia só porque ele tem mais divulgação, e sim no candidato que esteve envolvido desde sempre nos projetos que beneficiam a população. Só assim dá para combater a corrupção e tornar o país melhor. Muito obrigada. Candidato Luiz Fernando Lara Silveira, por favor, Eu concordo, eu acho que tem que haver uma política sim, eu acho que tem que acabar com essa hipocrisia desses políticos todos de ficar usando terno e gravata e ficar falando um monte de propostas e blá 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 para os nossos queridos público, né, para o povo. E é o seguinte, eu acho que no final das contas vai todo mundo superfaturar, vai todo mundo ganhar em cima, e o que o nosso partido realista prega é isso mesmo, a sinceridade. Nós vamos fazer sim, mas nós vamos tirar o nosso em cima, né? E eu acho que essa reforma política tem que acontecer para acabar essa hipocrisia, acabar essa máscara por trás dos candidatos. Obrigada. Por favor, candidato Murilo Félix. Então, como vários candidatos aqui já falaram, né, de mudanças, temos que mudar mesmo, porque eu acho que esse formato de governo não ouve o povo. Nós precisamos, se a gente está governando para o povo, a gente precisa dar mais voz a eles. E com isso, para facilitar, principalmente com os jovens, o meu canal, ou todos que quiserem dar opinião, propostas, podem entrar no YouTube, que eu sempre faço uma websérie respondendo vocês, Twitter, tudo isso. Estou nas redes sociais. Também, o que podemos melhorar, tem muito preconceito com a diferença indígena, do negro e dos homossexuais também. Eu venho aqui para defender todas essas minorias.
Obrigada. Por favor, candidato Sérgio Medeiros da Esperança, 1 minuto. Como todos os outros candidatos já disseram, e eu concordo, sim, deve haver mudança. E concordo, como já foi dito, que a mudança vem desde o princípio, desde baixo. O nosso partido, o PPSE, foi fundado acreditando nisso. Onde que para entrar no nosso partido foi feito todo o projeto da Ficha Limpa. Nosso partido foi fundado através de médicos e educadores. Acreditamos que um país com educação é um país que sabe manter o povo. Então, a educação é a base de tudo. E o povo é o reflexo dos educadores. Então, se valorizarmos os educadores, o povo vai saber sim votar melhor e vai saber sim como não houver a corrupção desde o princípio. Se o povo não, se a pequena corrupção não houver desde o princípio, aqui em cima, junto com os políticos, também não haverá. Obrigada. Candidato João Batista Pinheiro. Eu concordo com a maioria aqui. E só complementando muito bom que ele falou, a base, como eu já bati na tecla, a base do eleitor é a cultura. Então, eu vou citar uma frase que eu fiz. Cultura não se baseia somente em estudos, mas para se ter uma base cultural, o estudo é essencial. E com essa essência, o cidadão ele vai ter completamente o apoio para saber em quem está votando. E essa reforma política ela é essencial, porque chega das facções dos últimos 20 anos, o mesmo poder de lá e cá, ganhando o povo em minoria. E quando se tem educação, esse povo em minoria vai crescer, dando voz ao povo. E iremos reformular todo o nosso país, com certeza, com a base, de novo na tecla, da educação. Obrigada. Candidato Renan Duarte, por favor. Bom, não tem como discordar, não tem como negar que tem que ter uma mudança. No meu governo, eu implantarei um projeto chamado de plano diretor, onde os munícipes podem ir ao encontro com os governantes e discutir sobre mudanças na área da segurança, mudanças na educação, queixas, críticas. Nós somos muito abertos a isso. Acho que não tem ninguém que saiba mais das dificuldades do que as pessoas que as enfrentam, as minorias que as enfrentam. Eu não posso saber o que uma pessoa que é mais humilde que eu passa, porque se ela é mais humilde, então ela sabe o que ela passa. Então ela vindo até mim e trazendo todas as opiniões dela é muito gratificante e ajuda muito na melhoria, não só no Estado, mas no Brasil. Obrigada. Para finalizar, candidato Oscar Camprande, por favor, 1 minuto. Bom, ficou claro que o discurso do candidato Luiz é contraditório, afinal a situação do país hoje em dia é a mesma coisa que ele disse, portanto ele não quer nenhuma mudança. E eu devo concordar com o candidato Carlos Nascimento que nós necessitamos sim ouvir as pessoas. E para isso eu quero implantar a igualdade socioeconômica. E em vez dos outros candidatos explicar o porquê acham importante disso, em seguir a pergunta, eu acho que a gente deve responder como a gente vai fazer isso, que foi a pergunta. Portanto, eu vou implantar maioria, transporte público gratuito, salário igualitário e principalmente a valorização da arte e da cultura. No meu governo, o nosso país ele não vai ser desorientado novamente pelo capitalismo. E eu acho que consegui responder a pergunta sem ficar enrolando o que os outros candidatos acabaram de fazer. Obrigada. Obrigada a todos os candidatos. E nós vamos agora para um rápido intervalo. E na volta, os candidatos farão perguntas entre si. Debate Eleições 2014 e Faculdade de Publicidade da Unisanta. Até já. Estamos de volta com o debate Eleições 2014 da Faculdade de Publicidade da Unisanta. Neste bloco e no seguinte, cada candidato vai ter também 1 minuto para responder uma pergunta de outro candidato. Cada pergunta não pode ultrapassar 30 segundos e não haverá réplicas ou tréplicas. Seguindo ordem definida por sorteio, eu convido o candidato Tauan a fazer a sua pergunta para a candidata Vitória Gouveia. Por favor, 30 segundos. Vitória, você disse que um dos grandes problemas do Brasil é a corrupção.
Eu gostaria de saber qual tipo de lei você pretende instituir para que isso possa ser combatido. Um minuto, por favor. Bom, candidato Tauan, como eu falei, o nosso partido ele tem um propósito de ser aberto ao povo, de governar junto com o povo. Então, tudo que a gente propuser, a se propor a fazer e fizer, o povo vai ter condições de justificar, de dar a sua opinião. Então, somos transparentes e vamos ser juntos com o povo. Obrigada. Agora, por favor, candidato Luiz Fernando Lara Silveira, pergunta para o candidato João Batista Nogueira. Candidato João Batista Nogueira. Bonita camisa. Eu queria saber a sua posição sobre a legalização das drogas. Então, sou completamente a favor. Porque assim acabaríamos com o tráfico. Os tráficos, eles acabariam e é como... Então você chega... Não, você bebe, o senhor bebe. Por favor. Bom, a bebida ela é uma droga, se o senhor não está informado. E ela é vendida... vai ser na vida pessoal, candidato. Ela é vendida para maiores de 18 anos. Assim como será a droga. Ela será vendida para maiores de 18 anos. E acabaremos então com um problema sério no Brasil, que é o tráfico de drogas. Muito obrigada. Agora, por favor, candidato Carlos Nascimento para candidato Oscar Campo Grande. Sua pergunta, 30 segundos. Senhor Oscar, candidato, nós combatemos a corrupção, promover ampla, contínua e restrita ação de combate à corrupção. E o mau uso dos recursos públicos em todos os níveis da administração. Recursos públicos devem ser tratados como recursos sagrados. O que o seu partido, o que o senhor como presidente pretende fazer para ajudar que isso aconteça? Bom, referente aos recursos públicos, fica claro quando eu digo sobre o socialismo que a igualdade serve também para os serviços públicos. Então, em relação à segurança, a hospitais e patrimônios, por exemplo, o transporte público, que no nosso governo vai ser gratuito, toda essa parte de serviços públicos ela vai ser comandada pelo governo, certo? Então, assim, tudo que acontecer, por exemplo, uma danificação, algo desse tipo, o governo ficará totalmente de olho nessas coisas. O serviço como o policiamento, ele vai ser dado um tratamento específico para que as polícias nas ruas consigam pregar o socialismo assim como nós estamos fazendo nos escritórios. Então, quando o senhor fala que o serviço público é um serviço sagrado, os recursos públicos, eu concordo plenamente com o senhor em todas as palavras. Candidato, obrigada, seu tempo se esgotou. Candidato Sérgio Medeiros, da Esperança, por favor, a pergunta para o candidato Tauan. 30 segundos. Candidato Tauan, nós vemos hoje milhares de médicos vindo de Cuba para trabalhar em nosso país. E podemos ver também milhares de médicos jovens brasileiros se formando em nosso país e não tendo área de atuação por conta disso. E eles não aceitam atuar no próprio país por conta da condição precária dos hospitais. O que o senhor tem de concreto para mudar essa condição? Bom, um dos nossos projetos, que é a instituição do Imposto sobre Rendas Futuras, seria gerado uma renda de mais ou menos 90 bilhões ao ano. E com esse investimento, com essa renda, poderíamos dobrar os investimentos na saúde pública. E assim, dando mais condições para que os médicos possam estar tendo uma condição digna para trabalhar. Até porque não é só o salário dos médicos que está ruim, é a condição da saúde em geral. O atendimento não é dos melhores, as instalações não é das melhores. Então é preciso fazer uma reforma geral no conceito e adquirir essa verba para poder melhorar a saúde para a população. Obrigada. Por favor, agora a candidata Vitória Gouveia, sua pergunta para o candidato Sérgio Medeiros, da Esperança. 30 segundos. Candidato, eu vou usufruir um pouco da sua pergunta e eu gostaria de saber qual o seu plano de governo para os problemas gerais da saúde, que a gente já vem enfrentando há bons anos. Bom, eu sou médico formado, cardiologista, e queria informar que no nosso plano de governo o nosso partido investe muito em educação e saúde. Então, toda a área da saúde, temos projetos de reformulação,
onde grande parte da verba é transferida para a saúde, para a reforma dos hospitais públicos, e investir também nas faculdades estaduais da área da medicina, que muitas vezes o aluno não tem a condição de sair formado para realmente atuar na área. Ele sai despreparado e em nosso governo isso não vai mais acontecer. Ok, muito obrigada. Obrigada pelas perguntas e pelas respostas. Nós vamos novamente para um rápido intervalo e no próximo bloco mais perguntas entre candidatos. Debate Eleições 2014 Faculdade de Publicidade da Unisanta. Voltamos já. Você acompanha o debate Eleições 2014 da Faculdade de Publicidade da Unisanta. Neste terceiro bloco, continuamos com as perguntas feitas pelos candidatos aos próprios candidatos. E na sequência, definida por sorteio, eu convido agora... Me perdi, momento. Por favor, o candidato João Batista Nogueira pergunta para o candidato Renan Duarte. 30 segundos. Senhor candidato Renan, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o casamento homoafetivo. A favor. Acho que nós temos a liberdade, temos a nossa liberdade, nossa escolha afetiva, emocional, sexual que nós queremos ter. Temos o livre-arbítrio. Então, se você quer casar com um homem, é o seu livre-arbítrio sendo exercido. Nós vivemos num país democrático. Hipócrita, sim, mas democrático. E como democracia, como liberdade que temos, devemos respeitar as pessoas que querem esse direito delas. Eu sou completamente a favor sobre o casamento homossexual. Muito obrigada. Candidato Murilo Félix pergunta agora para o candidato Carlos Nascimento. 30 segundos. Olá, tudo bem? Então, eu gostaria de saber sobre o fato de pena de morte. Você é a favor ou contra? Nós vivemos num país onde até hoje foi se colocado o cristianismo, né? E muitos povos executam várias religiões diferentes. E com isso, você não tem conhecimento, não tem cultura, não tem, como é que eu vou dizer, base para tratar uma pena de morte. Então nós precisamos primeiro respeitar aquilo que nos foi dado e com isso fazer educação, cultura, né, o legislativo, providenciar que consigamos trabalhar melhor para termos como dar essa educação e evitar que se chegamos a um ponto tão candidato, obrigada. Agora sim, que é tu faz. Por favor, agora, candidato Renan Duarte faz a sua pergunta para o candidato Luiz Fernando Lara Silveira. Eu gostaria de saber a sua opinião, já que você é uma pessoa de personalidade, como vimos aqui, sobre o aborto. Se você é contra ou a favor. Eu acho que assim como você falou na sua resposta anterior, cada um tem o livre-arbítrio. A pessoa vai abortar, ninguém vai estar sabendo. Ela vai... E aquela velha hipocrisia, o aborto, não está tirando a vida. É só uma sementinha que estava ali. Mas, coitadinha, a mulher fez a moça, ela fez o filho sem querer. Ela tem o livre-arbítrio, como o senhor mesmo falou, candidato, de tirar o filho dela da forma que ela quiser. Essa é a minha opinião sobre o aborto. Muito obrigado pela pergunta, candidato. Por favor, o candidato Oscar Campo Grande faz a última pergunta da noite entre candidatos ao candidato Murilo Félix. Boa noite, candidato. Eu gostaria muito de saber a sua opinião, certo? Em relação à desigualdade social. Você defende muito isso no seu partido. Isso foi bem claro nos seus outros discursos. Eu quero saber como você combaterá a desigualdade social ampliando direitos para negros, índios, deficientes e pessoas com diferentes orientações sexuais. O senhor não acha que isso é desigualdade? Então, como você falou, né, de desigualdade,
eu acho que não é desigualdade, por quê? Porque eles já estão numa forma prejudicada. Então, eles precisam de um fortalecimento, eles precisam de que eles sejam vistos, que pessoas lutem pelos direitos deles. Porque todo mundo luta a favor dos brancos, dos ricos, mas não desse povo que é muito discriminado aqui no Brasil. Inclusive, isso está acontecendo por causa das religiões, que estão se fortalecendo cada vez mais no Brasil. E grande parte delas... Desculpa, seu tempo se esgotou. Obrigada. E agora, para finalizar esse bloco, cada candidato fará uma pergunta a um candidato de sua escolha. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta. Comece, por favor, aqui com o candidato Vitória Gouveia. Bom, a minha pergunta vai para o candidato Luiz Fernando. Candidato, há pouco o senhor citou que concorda com a reforma política, porém disse que o superfaturamento continuará. Então, eu gostaria de saber qual é o seu propósito ao se candidatar com um cargo de tamanha importância. Meu propósito é ficar mais rico. Vou fazer sim novos hospitais, transporte público melhorar, claro, tirando meu dinheirinho, para eu poder comprar minha roupa de grife, minha Lamborghini. É claro que eu não vou investir muito em educação, mas eu também não quero o pessoal com essa mente aberta que o pessoal está agora, analisando os candidatos e as redes sociais estão muito fortes. Esse plano de governo, sempre na sinceridade, o Partido Realista prega isso. Nós trabalhamos para o povo e eu sou como você. Estamos aqui em busca de um Brasil melhor, sem hipocrisia. Gostaria de fazer a pergunta ao candidato Renan, por favor. Nós do PBL procuramos e apoiamos centros de reabilitação e tratamento de dependentes químicos. Eu gostaria de saber do senhor, candidato, o que o seu partido tem para estar ajudando os jovens que estão hoje à margem, né, de todos os tipos de drogas, de todo tipo de produto ilícito que vem denegrindo a qualidade da nossa educação. Bom, um dos meus planos de governo é exatamente esse: investir na paz, investir em casas de reabilitação, para que essas pessoas tenham a recuperação que elas merecem, digna. Elas são pessoas como nós, elas merecem ser tratadas como nós. Uma pessoa dependente química, que ela é menor que você, que eu, ela merece ser tratada com igualdade e com dignidade. E no meu governo ela vai ter aonde ela tem um caminho, onde ela vai ter pessoas auxiliando ela sempre, enquanto ela estiver fazendo uma recuperação e após a recuperação dela, para continuar mantendo esse trabalho. Obrigada. Por favor, candidato Tauan, sua pergunta. Minha pergunta é para o candidato Oscar. Ele defende uma ditadura com liberdade, e um dos planos dele é a uniformização do salário, independente de cargo exercido. Como o senhor vai fazer para evitar que isso desestimule a educação, desvalorize o profissional? Como o senhor vai controlar a inflação e evitar a perda de investimentos com isso? E qual a sua posição a respeito do fator previdenciário? Bom, só uma correção, eu defendo a ditadura não da liberdade, mas da igualdade. E por isso os nossos salários vão ser iguais para todos os cargos exercidos, o transporte será público, gratuito, a valorização da cultura é exatamente isso que o senhor apontou em relação à desestimulação, certo? Artistas de rua defendem suas artes todos os dias e as pessoas discriminam eles. Então eles serão convidados, para não sofrer essa desestimulação, a comparecer nas escolas e mostrarem um pouco da sua arte para que essas pessoas que estão estudando não se desestimulem em relação a isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Só se contradisse. Por favor, agora, candidato Luiz Fernando Lara Silveira, sua pergunta. À vontade. Candidato Oscar. Candidato Oscar, eu não entendi ainda o porquê, como você conseguiu se candidatar à presidência não tendo um partido, mas tudo bem. Então,
você não quer comprar transporte público. Com esse dinheiro que vai sobrar do transporte público, você pretende comprar novos trajes para você se vestir num debate, seu candidato? Na verdade, eu vou utilizar esse dinheiro para dar ao senhor, já que o senhor sabe muito bem como comandar a economia do país, dando dinheiro para os ricos ficarem mais ricos e os pobres mais pobres. Muito obrigada. Por favor, a sua pergunta, 30 segundos, ao candidato Luiz. Qual é o seu real motivo da sua candidatura, além de expressar sua corrupção e querer dinheiro? O real motivo da minha candidatura é a mesma que a sua, a de todos nós. Todo candidato, na verdade, é ladrão, quer superfaturar, quer ganhar em cima, vai fazer, vai jogar, vai. Porque na verdade quem rouba é só tentar de terno e gravata. Eu não estou, como você pode ver, estou jogando a sinceridade, o que o meu partido prega aqui. Eu espero que o povo entenda. Quem rouba são os engravatados. Acho que estão Ok, bem, né? ok. O candidato terminou sua resposta, o senhor ainda tem tempo. Por favor, agora, candidato Sérgio Medeiros. Uma pergunta para o candidato João. O senhor disse anteriormente que é a favor da legalização das drogas e que esse é um projeto seu. Eu, aos 17 anos, vi meu irmão morrer de overdose por conta das drogas. Como o senhor pretende evitar que novas pessoas morram de overdose se o senhor está liberando e entregando a droga de bandeja na mão delas, candidato? Bom, a entrega não é de bandeja, você tem que atingir a maioridade. E para que temos essa cultura, seriam implantados nas escolas. Como assim? Uso não, né? Toda a Eu queria dizer que as consequências que as drogas causam, que não são boas, as drogas são boas. Assim como na bebida, tem várias características sobre como o uso é ruim. E respondendo a sua pergunta, melhoraremos a cultura para que isso não aconteça novamente. Desculpe pelo sermão. Por favor, candidato João Batista Siqueira, a sua pergunta ao candidato sua escolha. 30 segundos. Eu queria perguntar para o senhor. Bom, no Brasil, 8 milhões de crianças são abandonadas e 2 milhões delas estão nas ruas. Eu queria saber o que o senhor poderia fazer para melhorar isso. Bom, como eu já disse, no meu partido ele prega a educação e a saúde. Um povo educado, com certeza, com uma educação correta, não teria feito isso anteriormente. Mas, caso aconteçam ainda casos desse tipo, eu defendo, nosso projeto, existem realmente escolas, creches, onde crianças abandonadas têm educação e acompanhamento médico e psicológico, para que futuramente elas não sofram com esse erro de pessoas que fizeram isso com elas. Elas vão conseguir ter uma educação e uma saúde de qualidade para poder serem adultos, pessoas informadas e com certeza criar famílias no futuro. Obrigada. Candidato Renan Duarte, por favor. 30 segundos. Minha pergunta vai para o Guilherme Boscar. Não sou seu amigo. Colega de banco. Você disse que é a favor da igualdade e eu gostaria de saber como o senhor vai fazer no quesito do policiamento, como que os policiais vão ser mais humanos com os moradores, porque hoje em dia é um absurdo, uma pessoa é parada, enquadrada... Por favor, candidato, você soltou a sua resposta, um minuto. Bom, respondendo a sua pergunta, o policiamento, ele vai sofrer uma reforma, assim como a política do país. Os treinamentos serão mais humanos, como o senhor está pedindo, justamente para não acontecer de pessoas serem paradas na rua simplesmente por serem negras e serem abordadas como criminosos, certo? A nossa igualdade, ela prega, acima do policiamento, a igualdade de raças. Não existe essa diferença por ser branco, por ser negro. É justamente isso que a gente quer pregar no nosso governo. Essa igualdade nas ruas. Obrigada, candidato.
Ricardo Campos, sua pergunta, 30 segundos, é um candidato sua escolha. Quero perguntar ao candidato Sérgio Medeiros. Eu acho digno da sua parte que pense nos dependentes químicos. Entretanto, eles só vão parar de se multiplicar quando a educação de qualidade for para todos e não somente para filhos de médico. O que o senhor acha disso? Bom, exatamente, eu concordo plenamente com isso. Até por isso, o meu projeto, quanto vereador, foi implantar professores e psicólogos e dentistas acompanhando as crianças nas escolas municipais, da cidade de Santos, inclusive. A educação é a base de tudo. Já disse várias vezes isso no debate com o senhor. E meu investimento enquanto deputado estadual, como já foi dito, é quase 100% em educação. A minha base é saúde e educação, então pode ter certeza que a educação é a base de tudo. Eu agradeço a todos os candidatos. Muito obrigada pelas respostas e perguntas. E no próximo bloco, as considerações finais de cada um deles. Debate Eleições 2014, Faculdade de Publicidade da Unisanta. Voltamos daqui a pouco. De volta com o debate Eleições 2014, produzido pela Faculdade de Publicidade da Unisanta. Neste último bloco, cada candidato terá também 1 minuto para as considerações finais. Seguindo a ordem do sorteio, o primeiro a falar é o candidato Carlos Nascimento, do PPL, candidato à presidência da República. 1 minuto, por favor, candidato. Queridos eleitores, eu venho de uma classe baixa. Estudei, tive oportunidades e hoje estou aqui como candidato pedindo o seu voto para que nós possamos criar centros de reabilitações e tratamento de dependentes químicos em todas as esferas do tratamento de saúde, defesa do meio ambiente em sua plenitude, combate à corrupção e o fim da imunidade parlamentar, luta constante pelo cumprimento das leis e dos direitos dos trabalhadores, apoio para mulheres que sofrem abusos de todos os tipos. Incentivar e facilitar o processo de adoção no Brasil. Eu sei o que vocês passam, porque foi daí que eu vim. E é com isso, com essa história, que eu quero trabalhar. E com a ajuda de vocês, nós vamos juntos para a presidência fazer do Brasil um país melhor. Conto com vocês. 40. Obrigada. Por favor, agora, candidato Sérgio Medeiros, da Esperança, do PPSC, candidato a deputado estadual. Como vereador, o povo de Santos já sabe minhas obras. Implantei psicólogos e dentistas acompanhando as crianças nos colégios municipais. Minha principal meta é implantar, como deputado estadual, é implantar esse mesmo projeto nas escolas estaduais. O meu governo será na base de educação e saúde, pois um povo com educação é um povo que sabe redigir um país. Obrigada. Agora, por favor, candidato Luiz Fernando Lara Silveira, do Partido Realista, candidato a presidente. Boa noite. Eu queria agradecer primeiramente ao povo, essa audiência, essa plateia linda, os publicitários. Quero agradecer a nossa apresentadora, os candidatos por belo debate. E venho pedir o voto, humildemente venho pedir o voto de vocês, para que votem em mim, o 22, 2 patinhos na Lagoa. Acho que vocês entenderam o recado. Aqui não tem hipocrisia, não tem mentira. O candidato, o povo em si vai pesquisar e vai ver quem é o melhor candidato, o mais sério, o mais verdadeiro. E nessa luta por um Brasil melhor, eu sou como você. Voto em 22, Luiz Fernando, Partido Realista. Boa! Candidata Vitória Gouveia, por favor, do PUT. Candidata a deputada estadual. Eu gostaria de começar meu discurso dizendo que, corrigindo o candidato Oscar, porque não existem raças, candidatos, existem etnias. Enquanto a população não entender isso, não haverá igualdade social. E quanto ao candidato Luiz Fernando, ele fez uma comparação minha e dele. Não sou como ele. Eu abri mão da riqueza da minha família para conquistar tudo com o meu próprio suor, e eu passei por tudo, então eu sei o que é trabalhar, eu sei o que é conquistar tudo com o nosso suor. Então eu estou aqui por vocês, trabalhadores e eleitores brasileiros. Obrigada. Obrigada. Agora, por favor, candidato Murilo Félix, PIS, candidato à presidência da República. Boa noite, obrigada a todos, obrigada companheiros, obrigada apresentadora. Então, agora o meu recado vai para vocês.
povo. Você que é o índiozinho lá da floresta que está sendo desmatada. Vote em mim, que eu vou defender os seus direitos, entendeu? Vote em mim. Eu também vou melhorar a saúde, porque a saúde está uma droga. Precisa ser melhorada. Então vote em mim. 24. Por favor, gente, silêncio. As considerações finais do candidato Tauan, por favor, do PSDB, candidato à presidência da República. O Brasil nunca teve um governo de esquerda coerente, um governo que se mantesse fiéis aos ideais da esquerda. Por isso eu peço essa oportunidade, porque quem me conhece sabe que eu tenho um passado limpo e que eu sempre lutei com vocês nas manifestações pelos direitos que o povo busca. Eu defendo uma aproximação das classes sociais de forma a melhorar a vida de todos, impostos mais baixos, condições de vida mais digna. Mais educação para o povo, principalmente para nossas crianças, intensificando o ensino de línguas, que hoje é cada vez um componente curricular mais necessário. E também defendo o fim do fator previdenciário, porque os aposentados que construíram o nosso país, as pessoas que trabalharam por ele durante tantos anos, são muito esquecidos, principalmente nessa questão monetária. Pois uma pessoa que se aposenta hoje com 5 salários mínimos, daqui a uns 3, 4 anos está ganhando o que é equivalente a 2 a 3. Por isso, eu luto pelo fim do fator previdenciário. Eu acredito em mais mudanças, pois um país que não valoriza aqueles que trabalharam em sua construção não é um país digno para se viver. Acredite nessa mudança e vote Tauan 35. Obrigada, candidato. Agora, por favor, João Batista Nogueira, do PLSB, candidato à presidência da República. Eu gostaria de falar com você, diretamente com você, eleitor. Vamos lutar por uma causa da educação, que é a base de todo brasileiro. E como aqui algumas bancadas não têm muita educação, eles acham que pode trazer todo o dinheiro da educação para o bolso dele. Se houvesse mais educação, ele não pensaria assim. Então vamos mudar a nossa cultura. Eu penso que nós podemos sim mudar totalmente esse nosso pensamento. Vamos dar igualdade social a todos, assistência para os menos afortunados, aumento de salário. E você que veio de baixo, assim como eu, e lutou muito por isso, eu peço o seu voto, meu caro eleitor. Obrigado. Obrigada. Por favor, candidato Renan Duarte, do PSOL, candidato à presidência da República, 1 minuto. Não, desculpa, deputado estadual. Como deputado estadual, a minha prioridade é fazer com que nós nos conscientizemos, na verdade, com o meio ambiente e com a sustentabilidade. Pois se você não cuidar do meio ambiente e tornar as coisas mais sustentáveis, não vai haver educação, não vai haver trabalho, não vai haver nada, não vai ter país, não vai ter planeta. Então eu acho que nós devemos sim tomar mais cuidado com o céu, com o ar que nós respiramos, com toda a parte ambiental que nós temos, pois sem ela não vai ter futuro, não vai ter 4 anos, não vai ter 8 anos, não vai ter 16 anos, não vai ter política, não vai ter mais nada. Então, vamos priorizar isso, pessoal. Meu número é 50122, eu aponto com ajuda e auxílio de cada um de vocês. Obrigada. E para as últimas considerações da noite, Oscar Campo Grande, candidato à presidência da República, 1 minuto. Boa noite, caros eleitores. Segundo Lenin, a revolução começa em casa. Quando eu digo casa, me refiro nação, a nossa nação. Luto pela igualdade em todos os sentidos. Transporte público gratuito, salário igualitário e principalmente a valorização da arte e da cultura em todos os sentidos do nosso país. Nosso governo se põe de forma radical, sim, para a população receber em doses cavalares nossas propostas de melhoria. Simultaneamente estarão percebendo a péssima situação em que o nosso país se enfrenta. A ditadura social servirá para alinhar o pensamento daqueles que o capitalismo desorientou. E só para finalizar, gostaria de afirmar que pessoas que usam o coach também roubam. Obrigada. E assim termina o debate Eleições 2014 da Faculdade de Publicidade da Missão. Agradeço a participação de todos os candidatos, do professor Durval Moreto Júnior, da nossa plateia de estudantes, e agradeço muito a você que nos acompanhou durante toda essa noite. Uma boa eleição a todos.